Hoje nós estamos no último sermão da nossa série Lugar à Mesa. E Jesus tem um chamado, um apelo muito especial para você. Ele foi o primeiro pregador que falou estas palavras. Nós simplesmente estamos trazendo as palavras de Jesus à tona, depois de 2000 anos atrás. E nós cremos que as promessas de Cristo se cumprirão nos nossos dias. A mensagem de hoje se encontra em Lucas capítulo 12. Eu convido você a abrir a sua palavra, Lucas capítulo 12, e nós vamos ver a parábola do servo vigilante. Se encontra a partir do verso 35 ao verso 40. E eu quero, antes de nós começarmos a ler a parábola, eu quero ler alguns versículos com vocês para que nós possamos compreender o contexto de quando Jesus contou esta parábola do servo vigilante e que ele faz a promessa de um lugar à mesa no reino dos céus. Eu convido você, vamos ler então o verso 1 para a gente compreender o contexto. Diz assim, do capítulo 12: Visto que milhares de pessoas se aglomeraram, a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer antes de tudo aos seus discípulos. Jesus se encontrava neste momento realizando o seu ministério na Pérea. Estava se aproximando o ano 31. Faltavam poucos meses para a morte de Jesus na cruz do Calvário. E neste momento, Cristo, ele traz à tona alguns ensinamentos que ele já havia dito, já havia pronunciado em seu ministério público. E Jesus era uma pessoa extraordinária. Este verso me chama muito a atenção, porque as pessoas se aglomeravam ao redor de Jesus. Sabe por quê? Porque Cristo tinha as palavras da vida eterna. Jesus ensinava como alguém que tinha autoridade. As pessoas ansiavam, expectavam por ouvir a Jesus falando. E então elas se aglomeravam ao redor dele. Elas se atropelavam, porque elas tinham ali a oportunidade de ouvir uma pessoa, um pregador, o próprio Cristo, o Messias, falando sobre o seu reino. E como é a vida prática no seu reino. Ele ensinava diferente dos fariseus, dos escribas, dos líderes religiosos daquela época. Mas o que me chama a atenção é, faltavam poucos meses para a morte de Jesus, pouquíssimos meses. E ele estava ensinando aquela multidão. Mas a Bíblia diz que antes de mais nada, ele olhou para os seus discípulos e começou a ensiná-los. Eu fiquei pensando nestas palavras que Lucas nos traz, o relato. E eu fiquei pensando, se eu soubesse, como Jesus sabia, que eu tinha poucos meses de vida, o que eu ensinaria para as minhas ovelhinhas? O que eu ensinaria para você que está conectado conosco neste momento na nossa live? O que eu ensinaria para você? Então, eu imaginei comigo, pensei, eu ensinaria o que é essencial. Eu ensinaria sobre a volta de Jesus, sobre as profecias do tempo do fim, sobre a ressurreição de Cristo e a ressurreição que ele prometeu na sua segunda vinda. Eu ensinaria que em Jesus a solução para os seus problemas e que nele todos os casos há solução, nenhum caso está perdido perto de Jesus. O seu caso, a solução, querida amiga e querida amiga. E eu fiquei pensando, para quem eu ensinaria? Eu ensinaria para você, minha ovelhinha, para que você pudesse reproduzir a outras pessoas as palavras de vida eterna. E eu focaria principalmente na nova geração. Você que é adolescente, você que é juvenil, criança,
Você terá um papel fundamental nos dias em que nós estamos vivendo. Você precisará se levantar para pregar que Jesus está voltando. Você precisará ser o atalaia de Cristo, anunciando que dentro em breve Ele irá voltar. Eu focaria em você. E Jesus então foca nos seus discípulos neste momento. E Ele começa a ensinar. Eu quero ler alguns versos com vocês antes de nós lermos a parábola. O primeiro é o verso 2. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Jesus começa a recapitular alguns ensinos ao longo dos seus 3 anos de ministério. E agora Ele diz principalmente para os seus discípulos que não há nada encoberto, não há nada que não vai ser revelado. Lá no santuário celestial, onde está o Pai e o Filho, eles veem todas as coisas. No livro do Apocalipse está escrito que Jesus conhece todas as coisas. Ele conhece o seu amor, a sua tribulação, os seus problemas, as suas dificuldades, os seus pecados. Jesus conhece o que a sua esposa não vê. Jesus sabe o que a sua esposa não sabe. Jesus vê todas as coisas que você está tentando esconder da sociedade, das pessoas. Eu tenho observado algo. Neste período da quarentena, onde nós estamos confinados, estamos voltando agora a trabalhar, se precavendo, usando álcool em gel, máscaras, enfim. Mas o que eu tenho observado ao conversar com pessoas e olhar também a vida das pessoas sendo colocada nas redes sociais, o que eu tenho percebido é que a vida de relacionamento com Cristo antes da pandemia de muitos tem sido fortalecida durante este período. Porém, outros que estavam cambaleando, neste momento, eles estão longe de Jesus Cristo. Eles estão vivendo uma vida afastada de Cristo. E sabe, aqui Jesus disse que não há nada que você está fazendo encoberto que não será revelado. Mas em Jesus, a solução para a sua vida, a solução para os seus pecados, a solução para os seus problemas. Olhe para Cristo. Ele está disposto a te perdoar. Mas você está disposto a pedir perdão? Jesus continuou o seu ensino antes de contar a parábola do servo vigilante. No verso 6 ele diz o seguinte: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Uau! Jesus Cristo é extraordinário. O Pai é extraordinário. O Espírito Santo é extraordinário. Veja, e ele continua dizendo no verso 7: até os cabelos da sua cabeça, todos estão contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Deus conhece todos os passarinhos. Aqui Jesus está dizendo, não se vendem 5 pardais com apenas 2 moedinhas, mas Deus conhece cada pardalzinho que é vendido e Ele se preocupa com estes passarinhos. E aí Ele conclui dizendo assim: Deus conhece cada cabelo da sua cabeça. Não tema, não fique preocupado, não fique angustiado, porque eu conheço você, eu me preocupo com você, assim como eu me preocupo com um passarinho. Eu consigo todos os dias dar o alimento para ele, eu provenho para ele o alimento todos os dias. Os passarinhos estão voando em meio à natureza e às cidades, todos os dias eles encontram alimento para comer. Deus está dizendo, eu me preocupo com vocês da mesma maneira. E aí Jesus continua dizendo, no verso 15, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. Isso significa apego excessivo ao dinheiro,
porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Jesus estava ensinando para eu e para você que a nossa vida é muito mais do que os bens materiais que nós temos, ou do que o dinheiro que eu e você temos na nossa conta bancária. E Ele está dizendo para você, querido, não se apegue à riqueza, não se apegue ao dinheiro, não se apegue aos seus bens materiais. Você precisa se apegar a mim. Jesus estava ali nos últimos meses, próximo da sua morte, e Ele estava deixando ensinamentos claros para aqueles discípulos. Então Ele diz assim no verso 25: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O que adianta você ficar preocupado, preocupada com os problemas da sua vida? Você vai conseguir acrescentar alguma coisa com essas preocupações? De modo nenhum. Confie em Jesus Cristo, Ele está no controle. Olhe para o Mestre. Ele estava dizendo para aqueles discípulos, porque ele sabia a missão ao qual ele entregaria para aqueles discípulos. Então no verso 32 ele diz: não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Não tema, ó pequenino rebanho. Sabe por quê? Deus se agradou em dar o seu reino para você. E aí Ele diz: olha, viva de maneira diferente. Viva fazendo bem para as pessoas. Este é um momento muito especial onde nós podemos estar fazendo o bem para aqueles que não têm. Há muitas pessoas passando por necessidades neste momento, que nós estamos passando por crise, e é um momento de nós vivermos o nosso cristianismo na prática. Sabe, as pessoas olham para nós e elas estão buscando congruência naquilo que nós vivemos, porque nós pregamos uma coisa, mas as pessoas precisam ver isso na prática. E é isso que Jesus está falando. Vocês precisam ajuntar tesouro no céu, onde o tesouro será inesgotável, a traça e a ferrugem não irá corroer, não irá ser consumido. Então, depois deste ensinamento, Jesus conta a parábola no meio do capítulo 12. Está escrito assim a partir do verso 35 do capítulo 12 de Lucas: estejam preparados, com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando, os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles, se os encontrar vigilantes. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada? Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Jesus começa a sua parábola dizendo: estejam cingidos, corpos cingidos, e estejam com as suas lamparinas acesas. Quando Jesus disse, estejam com o seu corpo cingido, ele estava querendo dizer o seguinte. Paulo, em Efésios 6, verso 14, diz: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo-se com a couraça da justiça. Está relacionado com a busca da palavra do Senhor. Você precisa se aprofundar, você precisa buscar a Jesus e conhecer Ele, se relacionar com Ele, com a sua palavra, ter um relacionamento íntimo com Ele.
estejam cingidos, estejam preparados. Naquele período, os servos que trabalhavam na casa do seu patrão, eles tinham roupas curtas, roupas que facilitavam o trabalho, roupas que deixavam eles de maneira ágil, onde eles poderiam movimentar para qualquer local. E aí Jesus está dizendo, olha, vocês precisam estar preparados com a verdade. Vocês precisam estar prontos para defender a sua fé. E vocês precisam estar com a sua lâmpada, a sua lamparina acesa. Jesus contou em Mateus 25, do 1 ao 13, uma parábola das 10 virgens. Todas elas tinham as suas lâmpadas nas suas mãos, que representa a palavra de Deus. Só que havia uma diferença das virgens prudentes, das virgens imprudentes. Que 5 delas possuía o azeite, porção dobrada. E o azeite, segundo a Bíblia, em Zacarias capítulo 4, é o Espírito Santo. Jesus está dizendo para eu e para você, estejam preparados, buscando a verdade. Mas vocês também precisam estar buscando o Espírito Santo. A vida de vocês precisa estar acesa. O Espírito Santo precisa estar habitando em vocês, com vocês e no meio de vocês. E aí Jesus disse, quando o dono da casa voltar da sua festa de casamento, ou da festa de casamento que ele foi convidado, vocês precisam estar vigiando. Porque quando ele bater na porta, vocês precisam abrir a porta de forma imediata. Sabe, me chama muito a atenção este verso. Sabe por quê? Lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, está escrito. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Esta parábola, ela está querendo ensinar que você precisa abrir a porta do seu coração. Você precisa buscar a verdade da palavra do Senhor. Você precisa diariamente ser batizado pelo Espírito Santo. E quando Jesus bater na porta do seu coração, você precisa permitir Ele entrar e fazer a festa contigo. E eu sei que Jesus está batendo na porta do seu coração. Você recebeu o link dessa live de um familiar seu. Você recebeu da sua filha. Você recebeu da sua mãe. Você está conectada agora conosco aqui. E você está ouvindo este sermão. Jesus está batendo na porta do seu coração. Porque Ele está para voltar. E você precisa estar preparada. Você precisa estar pronto para o segundo advento de Jesus. E aí, ele continua dizendo o seguinte, no verso 37. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa. E aproximando-se, os servirá. Muito feliz, extremamente feliz será aquela pessoa que quando Jesus Cristo vier nas nuvens do céu, ele vai ser encontrado ali, ele foi encontrado por Jesus, vigiando. Nós sabemos que a crise final que se aproxima antes da segunda vinda de Jesus não será fácil. Nós já estudamos em sermões anteriores as profecias do Apocalipse, apontando para a crise final. Nós sabemos que a igreja será perseguida, o povo de Deus será perseguido. Nós sabemos que cairá 7 últimas pragas sobre o planeta Terra. E então Jesus está dizendo, bem-aventurado aquela pessoa que se encontrar vigiando, muito feliz. E aí ele diz o seguinte, sabe por quê? Porque no meu reino eu vou me cingir. Em Apocalipse 1, verso 13, está escrito que Jesus é rei vitorioso, sumo sacerdote. Ele está vestindo na sua roupa de rei. Ele está cingido com vestes talares, com um cinto de ouro, apertando as suas vestes.
e ele voltará cingido. E sabe, no reino dos céus, algo incompreensível para a mente humana acontecerá. O próprio Cristo, ele servirá à mesa. Ele puxará uma cadeira para você. Você sentará. E nós acabamos de ler que ele mesmo vai servir à mesa. O reino de Deus e o reino dos homens é muito diferente. As pessoas gostam de ser servidas. O patrão gosta de ser servido. O líder que está acima de você gosta de ser servido. Muitas vezes até nós mesmos gostamos que a nossa esposa, os nossos filhos nos sirvam. Mas sabe, no reino de Jesus Cristo é tudo diferente. Ele irá servir a mesa. A mesa já está preparada. O seu lugar já está pronto, mas só está faltando você. Sabe, em Lucas 22, verso 27, Jesus disse algo. Está escrito: pois qual é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como o que serve. Verso 29. E eu confio a vocês um reino, assim como o Pai me confiou a mim, para que comam e bebam a minha mesa no meu reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus diz: quem é o maior? Não é aquele que está sentado na mesa? No reino de Deus é totalmente diferente. Ele é o servo. Ele irá servir a alimentação. O banquete já está pronto. Mas está faltando pessoas ainda que não se decidiram ao lado de Jesus. E talvez este lugar à mesa que está vazio é o seu. Jesus então conclui a sua parábola dizendo: porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Eu quero finalizar com Lucas 21. Lucas 21, verso 34. Jesus ele acabou de dizer que se nós soubéssemos a que hora viria o ladrão, nós vigiaríamos. Nós não deixaríamos que ele entrasse na nossa casa e roubasse. Sabe o que eu fico pensando? Que muitos cristãos, muitos adventistas do sétimo dia, serão pegos de surpresa com a segunda vinda de Jesus. Jesus, em outra parábola, ele disse que um dos servos que estava aguardando o seu senhor voltar, disse: o meu senhor demora, eu vou comer, eu vou beber, eu vou fazer festa aqui mesmo. Infelizmente era uma pessoa que estava aguardando o seu senhor voltar, mas perdeu o seu lugar à mesa. Querido, eu estou muito preocupado. Será que é você? Jesus diz assim em Lucas 21, verso 34. Tenham cuidado, para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm que acontecer, e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Tenham cuidado, para que o coração de vocês não fique preocupado com as preocupações deste mundo.
que o coração de vocês, a mente de vocês, não fique amarrada, emaranhada nos pecados deste mundo, com a orgia, com a embriaguez. Se apegue em Jesus Cristo, olhe para o Mestre. Ele diz: esteja vigiando. Sabe por quê? Eu estou para voltar. E eu estou para voltar para buscar você. E bem-aventurado aquele que se encontrar em pé quando o Filho do Homem vier. Nós estamos passando por este momento delicado. Você está preocupada, assim como eu, mas Jesus diz: não permita que o seu coração se agarre nas preocupações. Olhe para mim. Eu sei que no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Obrigado, Senhor, pela promessa que há um lugar à mesa para cada um de nós. E queremos te agradecer, porque o nosso lugar já está reservado. E quando o seu Filho vier nas nuvens do céu, nós teremos o privilégio de participar desse grande banquete, servido por Ele mesmo. Senhor, queremos te agradecer pelas decisões que foram tomadas de estar ao seu lado. Venha fortalecer, Senhor, a vida deste jovem, a vida desta mãe, a vida deste avô. Por favor, Senhor, esteja com estas pessoas, que elas possam perceber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por mais que pareça que está tenebrosa a vida delas, o Senhor está no controle. E dentro em breve, todo este sofrimento terá o seu fim. Venha abençoar cada um de nós. Em nome de Jesus, amém, Senhor.